É o livro do irmão Brau. Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade aqui à leitura do livro Jesus é Jeová, do irmão C.H. Brown. Estamos aqui nesse capítulo 22, Jeová, Jesus, o traspassado. Quando nosso Senhor aparecer para a libertação de Israel, no dia vindouro, lemos sobre ele como o Jeová traspassado. Esta declaração é citada por João no Novo Testamento e aplicada ao nosso Senhor. Naquele dia, o Senhor, Jeová, amparará Jerusalém e sobre a casa de Davi derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Isso está em Zacarias, capítulo 12, do 8 ao 10. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Verão aquele que traspassaram. João 19, verso 34 ao 37. Não resta dúvida quanto à identificação. Então, a gente viu aí nesses dois trechos, né, da palavra de Deus, um no Velho Testamento, em Zacarias, profeta Zacarias, e outro no Evangelho de João, falando, né, daquele que é traspassado, né? E no Antigo Testamento, o profeta falando daquele que seria traspassado, e no Evangelho de João, o momento também que ocorreu isso aí, né? Em que eles furaram o lado do Senhor com uma lança e saiu sangue e água. Então, essas duas afirmações aí, né, mostra que Jeová é Jesus, porque o versículo lá de Zacarias, em 12, 8 a 10, onde a gente lê Senhor, né, como eu falei na quinta-feira passada, nas nossas traduções, João Ferreira de Almeida, corrigida, atualizada, ou outra, né, elas vêm no Antigo Testamento, onde a gente lê Senhor, na verdade, lá teria o nome, né, de Deus que foi revelado a lá Moisés, né? Durante lá quando o Senhor se revelou a Moisés ali na sarça ardente e comissionou, né, Moisés para ir libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Então Moisés recebeu essa revelação e quando Moisés perguntou, né, quem direi quando me perguntarem, né, quem me enviou, quem eu direi? E diz, eu sou, né, o que sou, ou eu sou o enviou. E Jeová, né, é uma, vamos dizer assim, transliteração da palavra lá em hebraico para o nome Deus, que para a gente é uma coisa impronunciável, né, porque a língua hebraica a gente já não conhece mesmo, né, já é difícil, e além disso, a palavra, né, que era usada para que significava o nome de Deus, ela tinha muitas consoantes lá, e até os próprios hebreus, né, por uma questão, né, de reverência, eles nem pronunciavam o nome de Deus, né, os escribas lá quando estavam escrevendo. Mas só tinha consoantes, né, então para a nossa língua mesmo é bem difícil. Então, os tradutores, eles fizeram algumas
vamos dizer assim, adaptações para ficar uma coisa pronunciável. E aí chegou-se a Jeová, e algumas outras traduções também. Tem uma tradução que eu tenho aqui, que é a King James, uma versão atualizada da King James, em que em vez de Jeová, eles colocam Iavé. Iavé. Então, mas a maioria das traduções seria Jeová. O Antigo Testamento, né, nas traduções de Ferreira Almeida corrigida, João Ferreira Almeida atualizada, quando a gente lê lá no Antigo Testamento o Senhor, né, na verdade seria Jeová ali. Aí eles trocaram para o Senhor porque fica mais fácil para a gente entender e até entender que está falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Mas lá, quando o profeta escreveu ali, naquele dia, o Jeová amparará Jerusalém e sobre a casa de Davi derramarei o espírito de graça, de súplica. Então está falando assim, Zacarias estava fazendo a profecia assim. Naquele dia, né, Jeová amparará Jerusalém. E aí ele fala, né, a quem transpassaram e o prantearão. E aí quando chega no Evangelho de João, onde é narrado esse acontecimento, né, então está mostrando assim que Jesus Cristo, como nós, né, conhecemos, é o Jeová lá do Antigo Testamento. Tá bom? Então, mesmo, né, que o profeta disse que seria transpassado, né? Então, lá no Evangelho é mostrado o cumprimento dessa profecia, vamos dizer assim. Então, até no finalzinho, suba aí um pouquinho, Jefferson. Só um pouquinho para pegar o finalzinho ali, que acho que eu não li, não. Então, ele bota ali no finalzinho assim, ó, não resta dúvida quanto à identificação. Jesus é Jeová. Tá bom? Baseado aí nesses dois trechos da palavra de Deus. Continuando, então. Jeová, Jesus, reconhecido como Deus. Como ponto alto de nossa meditação sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, chamaríamos especial atenção para o fato de que ele não hesitou em aceitar a aclamação de ser Deus. Então, lembre que na quinta-feira passada a gente viu o Senhor Jesus não recusando a adoração. Lembra? A gente falou sobre essa parte, né, de João, lá em Apocalipse, caindo aos pés do anjo para adorar, e o anjo não recebendo aquela adoração. Né? Tem também e outros textos da palavra de Deus mostrando isso, mas quando se chega na parte do Senhor Jesus Cristo, né, nos evangelhos, a gente vai ver vários momentos em que pessoas foram se jogar aos pés do Senhor Jesus e adoraram o Senhor Jesus, e ele não, vamos dizer assim, repreendeu, não recusou, né? Ele recebeu a adoração. Por quê? Porque ele é Deus. Então, agora, ele vai falar, né, dessa outra questão aí, que é, ele não hesitou em aceitar a aclamação de ser Deus. Então, antes, na quinta-feira, a gente viu que ele aceitou a adoração. Lembre-se que o judeu só adorava a Deus. Né? Nessa época que o Senhor Jesus veio cumprir o ministério terreno dele aqui, essa parte da idolatria de ídolos pagãos e tudo mais, no meio do povo judeu, já tinha sido, vamos dizer assim, retirada, né? Os judeus tinham se limpado dessa tipo de idolatria. Claro que existem outros tipos de idolatria, né? Idolatria pelo dinheiro, idolatria pelo homem, idolatria pelo um sistema legal, religioso, e aí vai, né? Outras coisas que a pessoa coloca no coração, no lugar do verdadeiro Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, qualquer outra coisa que se coloque no lugar dele, né, do Senhor Jesus,
um lugar de primado, de primazia, de primeiro lugar, de honra. Se a gente coloca alguma coisa acima do Senhor Jesus em nossa vida, isso também é idolatria, meus irmãos, né? Pensem bem. Então, nessa época que o Senhor Jesus estava cumprindo o ministério dele aqui, ali nos 4 evangelhos, né, que a gente lê nos 4 evangelhos, os judeus já tinham limpado essa questão de idolatria, porque eles até, né, foram desobedientes, foram dispersos, teve divisão das tribos, teve muitas coisas com os judeus por causa da desobediência deles e da idolatria. Idolatria com levantando, né, ídolos, estátuas e ídolos pagãos para eles adorarem, né? Então, uma coisa terrível, quando a lei mosaica, né, aquilo que Deus deu a ele, um dos primeiros, vamos dizer assim, linhas da lei fala exatamente sobre isso, né? Não, para não adorar a outros deuses, somente a Deus adorarás, só a ele prestará culto e tal. Então, nessa época aí do Senhor Jesus, isso já tinha sido limpado e eles não estavam adorando outros ídolos, outros deuses, assim, em termos de ídolos, estátuas e outras coisas mais, né? Então, quando aqueles judeus ali, né, ou se jogavam aos pés do Senhor Jesus, aqueles que reconheciam e viam nele, né, ao Messias, reconheciam a ele como Messias, se jogavam aos pés dele depois de ter recebido uma cura, uma bênção, né, e eles estavam com o coração ali agradecidos e regozijosos, e iam se jogar aos pés do Senhor Jesus e o adoravam, né, o Senhor Jesus não recusava essa adoração, porque, né, ele é Deus, né, e é Deus, né, ele é o único digno de receber adoração. Então, isso aí a gente viu na quinta-feira passada. Agora, ele está trazendo um outro ponto importante, que é a aclamação de ser Deus, ou seja, né, declararem, ou falarem, ou reconhecerem nele Deus. Né? Então, vamos seguir aqui. Ele não hesitou em aceitar a aclamação de ser Deus. O seguinte paralelo sela irrevogavelmente que Jesus é Jeová. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Ou, entre aspas, né, entre parênteses, Jeová. Eu sou Deus. Isaías 43, 12. Depois disse a Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Evangelho de João, capítulo 20, 27 a 29. Então, de novo, né, o autor aí nos traz um trecho da palavra de Deus no Antigo Testamento e um trecho da palavra de Deus no Novo Testamento, especificamente nos Evangelhos. Então, lá no Antigo Testamento, a palavra de Deus declarando que Jeová, né, falando ali, a vós sois minhas testemunhas, de Jeová, eu sou Deus. Então, Jeová declarando que ele é Deus. E aí, quando chega no Novo Testamento, no Evangelho de João, Tomé faz essa declaração, né? Senhor meu e Deus meu. Então, Tomé está declarando, está aclamando, né? Dizendo, expressando ali que Jesus é Deus. E o Senhor Jesus, né, sendo Deus verdadeiro, ele não, vamos dizer assim, não corrige Tomé, porque Tomé está falando uma verdade. Né? Senhor meu e Deus meu. Continuando a leitura, irmãos. Em vista da abundante prova na palavra de Deus de que Jesus é Jeová,
Será que você está disposto a cair de joelhos diante dele e repetir com o coração adorador? Senhor meu e Deus meu, qualquer que nega o filho também não tem o pai. Não há outro nome senão o teu. Jeová Jesus, nome divino, sobre o qual descansar pelos pecados perdoados, pela paz com Deus, pela esperança do céu. Nome acima de todo nome. Teu louvor encherá teus átrios por dias intermináveis. Jeová Jesus, nome divino, rocha da salvação, tu és meu. Isso aí deve ser um trecho de uma poesia ou algum hino, né? Na língua inglesa. E aí ele reproduziu aí esse trecho aí dessa poesia ou desse cântico, né? Desse hino. Mas ele traz vamos dizer assim, uma afirmação para a gente refletir, né? E meditar. Que é ali no início, né? Ó, em vista da abundante prova na palavra de Deus de que Jesus é Jeová, será que você está disposto a cair de joelhos diante dele? Então, meus irmãos e irmãs, é uma coisa que às vezes a gente pode, vamos dizer assim, falhar nessa reflexão, nessa meditação, vamos dizer assim, nesse pensamento, né? E que a gente tem sempre a oportunidade, digamos assim, né? Que o Senhor assim nos concedeu e nos pediu, de, por exemplo, aos domingos, no partimento do pão, trazer a nossa memória, a nossa mente, a pessoa do Senhor Jesus. E uma das coisas que a gente tem que pensar e trazer sempre a nossa memória, quando a gente pensa na pessoa do Senhor Jesus, é que Ele é Deus. Então, às vezes, no mundo aí, as pessoas perguntam, quem é seu Deus? Aí um vai dizer, meu Deus é o ídolo lá, né, vamos dizer assim, indiano. O outro vai dizer que o Deus dele é Alá. O outro vai dizer que o Deus dele é algum orixá, né? E vão falar vários nomes, mas para o cristão, né? O cristão, a resposta tem que ser, vamos dizer assim, simples e direta. Quem é seu Deus? A quem você adora? E a gente tem que dizer Jesus Cristo. Nosso Deus, né, é o Senhor Jesus. Nós temos um Deus, que é o nosso Senhor Jesus, e temos um nosso Deus, que é nosso Pai, né, que é o Pai do Senhor Jesus, e ele, como Filho de Deus, também é Deus. Então, às vezes a gente não se atenta para isso. Quando a gente fala o nome do Senhor Jesus, quando a gente pensa, quando a gente está... Né, porque a gente realmente ressalta essa parte de que o Senhor Jesus é um homem, né? Porque ele é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então ele é homem, mas ele é Deus. Ele é Deus e é homem. Então, porque ele se fez carne. Então, é uma coisa para a gente sempre pensar. Porque a própria palavra, eu estava pensando, né? A palavra de Deus fala para a gente, por exemplo, não tomar o nome de Deus em vão. Não sei se está no Antigo Testamento, nas leis mosaicas e tudo mais, né? Não tomar o nome de Deus em vão. E às vezes eu vejo cristãos aí falando do Senhor Jesus de forma descuidada, de forma, vamos dizer assim, não vou nem falar assim de respeitosa, mas
não tendo a devida reverência, vamos dizer assim, da pessoa de quem se está falando. Da pessoa de quem se está falando. Então, às vezes os crentes estão, né, por aí e não leem a palavra de Deus, não procuram conhecer mais sobre essa pessoa, o Senhor Jesus Cristo, e aí, né, terminam tendo essa atitude que, né, desonra o nome do Senhor Jesus, até mesmo no falar. Até mesmo no falar. Né? Então, às vezes até alguma piada, e aí vai. Né? Então, tem que ter cuidado, tem que ter esse entendimento, né? Esse cuidado vem quando a gente tem esse conhecimento. Como a gente está lendo aqui esse livro aí, né? Nos trazendo, né, todas essas escrituras da palavra de Deus e afirmando e mostrando que Jeová, né, Deus, lá do Antigo Testamento, é o Senhor Jesus Cristo. Então, a gente tem essa luz, tem esse conhecimento, e então temos que ter esse cuidado, né? Cuidado no sentido assim, esse apreço, né? Esse afeto pela pessoa do Senhor Jesus, e com isso também esse cuidado ao falar dele, do nosso Senhor. Não falar de forma desrespeitosa, não falar de forma, vamos dizer assim, desleixada, vamos dizer assim. Ou seja, fazer aquilo que a palavra de Deus já orienta, né? Não tomar o nome de Deus em vão. Então, quando a gente está falando do Senhor Jesus, a gente está sabendo de quem nós estamos falando. Quem é essa pessoa? Ele é Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que existe. Ele criou e ele sustenta tudo, todas as coisas. Se nós estamos vivos hoje aqui, é porque ele está nos dando fôlego de vida. E não somente para nós, para aqueles também que não creem nele. Aqueles que não creem nele também, os que estão vivos ainda, é porque estão recebendo o fôlego de vida do Senhor Jesus. Ele está sustentando, mantendo, como a palavra fala, né? Que o sol, é na palavra de Deus mesmo? Que o sol, né, vem para os justos e os injustos, vamos dizer assim. O sol vem para todos ali. Quem está fazendo isso? Né? O Senhor Jesus. E aí, quando está falando do sol, aí está falando da questão, vamos dizer assim, da luz, aquela luz que nos dá calor, nos dá, né, que gera a vida, porque a luz vai e as plantas podem fazer sua respiração, podem fazer sua fotossíntese, pode, né? Então, se o sol escurecesse, o mundo, né, a Terra, no caso, né? Se o sol escurecesse, a Terra, no caso, ia esfriar, né? Não ia ter vida, todo mundo ia morrer congelado, vamos dizer assim. Ia ficar uma coisa bem difícil de se viver, né? Então, o Senhor Jesus é quem sustenta todas as coisas. Ele que sustenta. A irmã Ana Carolina botou ali um verso, deixa eu ver aqui, se é para me lembrar aqui. Alexandre botou, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isso, obrigado, Alexandre. E Ana Carolina botou, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus.
porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Exatamente. Obrigado, Ana, por trazer aí o versículo, né? Eu estava lembrando, mas eu não estava lembrando onde é que estava. Obrigado. Então, aí, ó, o Senhor, né? Ele traz o sol sobre maus e bons, e a chuva desce sobre justos e injustos. Por quê? Porque é Ele quem está sustentando todas as coisas. E até a nossa vida, o fogo de vida aqui na terra que nós temos, ele está sustentando dos justos e dos injustos, dos bons e dos maus, né? Então, continuando, o irmão Jefferson botou aí também, valeu, Jefferson. Continuando lá, né? Nós temos um Deus verdadeiro, o nosso Senhor Jesus. Nós temos ao nosso Deus e Pai, Deus Pai, temos ao nosso Senhor Jesus, que também é Deus. Não, né? Não vamos esquecer disso, né? Que ele é Deus, é Jeová. Vamos lá. Para mim, continuando a leitura, onde o Jefferson colocou azulzinho aí, para mim é tão claro quanto o sol ao meio-dia que Cristo era o Jeová do Velho Testamento, John Nelson Darby. Então, irmãos, tá bem claro, né, para todos os irmãos que Jesus é Jeová, né? Não sei se algum irmão ou irmã tinha dúvida sobre isso ou não tinha esse conhecimento, mas isso aí ficou bem, vamos dizer assim, claro, bem esclarecido e mostrado na palavra de Deus, né? Que o Senhor Jesus é Jeová. E eu estou falando isso, até perguntando, né? Os irmãos e irmãs, por que existe má doutrina sobre isso por aí, no meio cristão, dizendo o contrário, tá bom? Então estejam atentos a isso, que quando vocês ouvirem alguma coisa nesse sentido, você já sabe que é má doutrina. Já vem mentira de Satanás aí, tá bom? E aí já, como é uma má doutrina que ataca a pessoa do Senhor Jesus, já rejeita e nem ouve, não quer nem saber. E se a pessoa insistir em querer falar sobre isso, nem receba. Em sua casa, onde ela estiver com você para falar sobre isso. Tá bom? Porque é uma má doutrina e uma má doutrina que ataca a pessoa do Senhor Jesus. Tá bom? A doutrina que fala ao contrário disso aí. Diga, irmã Lusitânia. Boa noite, irmãos. Cortou um pouquinho. Acho que foi no momento aqui que eu me desloquei, que eu estava saindo aqui do trabalho. E aí eu queria que se o senhor repetisse a parte que o senhor falou que é má doutrina. Senhor é Jesus. Quer que repita o quê, minha? Pronto, o senhor é mais novo do que o irmão dá, pronto. Diga assim, quero que o irmão repita. É isso, entendeu? É o trecho que não deu para entender direito. Cortou aqui. Qual trecho, Lusitânia? O senhor foi antes, quando o senhor falou assim, se alguém vier com essa má doutrina, foi nessa hora que eu não peguei o anterior. Tá bom. Então, vou repetir aqui, tá bom? Que a gente estava falando, concluindo aqui, né, com essa palavra do irmão John Nelson Darby, quando ele fala assim, para mim é tão claro quanto o sol ao meu dia, que Cristo era o Jeová do Velho Testamento, tá? E aí eu falei, né, eu perguntei assim, falei para os irmãos e irmãs, se alguém já não tinha esse conhecimento disso, ou se tinha alguma dúvida quanto a isso, porque na nossa leitura, né, que a gente está fazendo desde quinta-feira passada, ou até antes, eu não lembro, sobre esse tema, né, já trouxe muito esclarecimento baseado na palavra de Deus e mostrando na palavra de Deus
que Jesus é Jeová, que o Senhor Jesus Cristo é o Jeová do Antigo Testamento lá, tá bom? Então, eu estava falando assim para poder reafirmar e deixar os irmãos bem firmes nesse conhecimento, nesse entendimento, porque existe até mesmo entre os cristãos, né, uma má doutrina que fala o contrário disso, tá bom? E que se vocês estiverem conversando com alguém que venha com essa doutrina, ou com alguma coisa nesse sentido, né, os irmãos já estão bem firmes e com a luz aí dada pela palavra de Deus e pelo escrito do irmão aí. Então, você pode, vamos dizer assim, não é refutar a pessoa, é nem conversar mais. Porque a gente não vai ficar refutando e debatendo essas coisas. É não conversar. E se estiver em sua casa, não receber, porque veio com essa má doutrina. Né? Você recebe a pessoa se ela vem, vamos dizer assim, em paz, vem falando das coisas, né, do Senhor, tranquilo, ou é um amigo, aí você vai conversar sobre qualquer outra coisa, e ela não traz uma má doutrina, não tem problema. Mas se vem com essa doutrina, vamos dizer assim, uma doutrina que fere ou ataca a pessoa e a honra, a dignidade do nosso Senhor Jesus Cristo, então a palavra de Deus manda a gente nem mesmo receber, tá bom? Então foi sobre isso que eu estava falando, Tânia. Tranquilo? Ok, irmão. A primeira parte eu peguei, eu achei que o senhor tinha acrescentado alguma coisa quando o senhor falou assim. Tem isso até no meio evangélico, no meio cristão, alguma coisa assim. Aí eu falei, Sim. não, será que teve alguma coisa que eu não ouvi? Uhum. E realmente cortou um pouco. Tá bom. Último trecho aí, Jeff. Abaixo aí desse aí tem o quê? Finalizamos. Abaixo disso aí tem o que escrito que eu não vi? A irmã Ednadir tá perguntando, né? Aí, deixa eu só ler isso aqui, Edna. A editora exorta fortemente os cristãos a meditar sobre as preciosas verdades aqui contidas. É uma resposta bíblica ao erro básico sobre o qual a heresia das chamadas testemunhas de Jeová é construída. A mesma heterodoxia ariana é inerente a todo ensino modernista que afeta a verdade da divindade do Senhor Jesus. Eu não tinha nem lido sobre esse trecho aí, mas é exatamente sobre isso que eu estava falando, né? E aí a editora aí fez a questão de trazer essa nota aí, vamos dizer assim, de aconselhamento, né? E para que a gente tenha cuidado, né? E a gente meditar nisso que a gente já leu e ter esse cuidado aí, tá bom? Então fala aí dessa Testemunho de Jeová e fala de outras, né? Grupos cristãos que tem vamos dizer assim, essa má doutrina, que é uma linha chamada uma linha ariana, que são os arianistas, vamos dizer assim, né? Que vem com um ensinamento contrário a esse que a palavra de Deus nos mostra, que o Senhor Jesus Cristo é Jeová, tá bom? Então, atenção nisso aí, irmãos. Vamos ver aqui que a irmã Edna irmão, por favor, tem esse livro no ADC, Jeová, o Jesus do Antigo Testamento. Esse livro pegou aonde, Jefferson? Foi nas Verdades Vivas ou foi no canal Pela Graça? Onde foi que você pegou aí? Verdades vivas. Então, tá lá na Verdade Vivas, né, Jefferson? Isso. Viu, irmão O Edna? link Tá? está aqui. O irmão até botou o link aí, então. Tá na Verdade Vivas. Muito bem, então a gente concluiu hoje, né? É porque é pequeno, né? Pequeno esse. É como se fosse um livreto, na verdade, né? Esse livreto aí falando Jesus é Jeová. Só para falar uma coisinha. Da gente
gente finalizar, é tão interessante, né? Tão importante que a gente está. Jorge, Oi? Tá conseguindo me ouvir? aproxime mais aí, aproxime mais do microfone aí, que sua voz está chegando um pouco baixa. Pode falar. Agora, dá para ouvir? Ah, agora sim. Né, só uma coisinha, né, rápida, que é tão importante, né, tão interessante e importante a gente estar meditando nesses assuntos, né, que nos faz conhecer cada vez mais ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, de quem é Ele, né, conhecer a pessoa dele. Isso é tão importante não só para nos proteger também a todos nós de más doutrinas em que são encontradas hoje em dia em muitas denominações, muitas seitas, religiões, né, por aí nesse mundo, e estão por perto, né, da gente. Isso serve para os varões, para as irmãs também, os irmãos, as irmãs, né, para nossa proteção, porque isso é algo sério, né, e isso, negar a divindade de Cristo, desonra a Deus, né, desonra ao Filho e ao Pai, né? Porque, como diz em uma passagem, quem não honra o Filho, não honra também o Pai, que o enviou, né? E também é tão interessante a gente meditar nesse assunto, né? E conhecer a pessoa do nosso Senhor Jesus, porque isso nos faz lembrar também de quem Ele é, e isso traz uma certa reverência, né? Em nosso coração, né? Em nossos pensamentos, e quando a gente estiver nas reuniões, né, reunido ao nome do Senhor, até em oração, né, como fomos falar do Senhor, isso traz uma certa reverência também de a gente conhecer, a gente saber com quem é que a gente está adorando ali, quem é que a gente está, a quem a gente está se reunindo, né? E interessante também, irmãos, é que esses últimos dois temas que a gente deixou para hoje, né, que fala da transpassado, não é isso, irmão? Que fala ali no O primeiro foi ele traspassado. transpassado. E o outro tema que Ele fala sendo, ele é aclamado como Deus. sendo reconhecido como Deus. Isso, reconhecido como Deus. Esses dois pontos é tão interessante que o primeiro tema nos lembra da obra do Senhor. E o segundo tema, a gente traz ao pensamento esse reconhecimento de quem ele é. O primeiro tema nos lembra da obra que ele fez, e o segundo tema nos lembra de quem é essa pessoa que fez essa obra, né? É uma coisa tão ligada que quando a gente reconhece quem é o nosso amado Senhor, quando a gente o reconhece que ele é Deus, aí a gente vai entender esse amor tão grande. O irmão botou até um versículo ali, né? É quem 1 João, capítulo 2, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecei no Filho e no Pai. É isso.
E aí, voltando. Sim, eu tava falando do amor, né? Quando a gente reconhece quem é o Filho de Deus, quem é o nosso Senhor Jesus, a gente reconhece que Ele é Deus, a gente entende que grande amor que Ele teve por nós, né? A gente entende que quem vê este mundo pagar pelos nossos pecados não foi qualquer pessoa, qualquer criação, ou um anjo, ou qualquer coisa. Foi o próprio Deus, né? E a gente vê porque essa expressão, né, que a gente lê lá em João, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né, é um amor que não, tanto do pai quanto do pai que entregou o filho e do filho que se expôs se dispôs a vir a este mundo, né? É um amor que não tem tamanho, né? A gente lê até lá em Isaías, deixa eu ver aqui, Isaías 53, versículos 5, que diz assim: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de, de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E aqui fala da obra que o Senhor fez por nós, né? Desse sofrimento que ele teve por nós. Ele foi condenado em nosso lugar, né? A gente, por esse conhecimento de quem ele é, a gente entende o, 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 o grande amor em que Deus teve por nós, né? A sair de sua glória, né? Um Deus santo, puro, ao sair de sua glória, ver este mundo se fazer carne, né? E ir até a cruz, né? Se fazer maldito em nosso lugar. Não foi qualquer pessoa, né? Foi o próprio Deus que fez isso por nós, né? Por que não adorarmos por isso? Louvar a Ele por isso, né? Lembrar dele todo domingo como Ele nos pediu, né? Lembrar que Ele fez isso por nós. Lembrar de quem Ele é e do que Ele fez por nós, né? Isso é maravilhoso, né? Aquele que é rico e puro e santo veio a esse mundo pagar pelos nossos pecados e veio nos resgatar para si mesmo. Nós, miseráveis, né, perdidos, destinados à condenação eterna por sermos pecadores, Deus ele quis se humilhar por nós. Deus não foi qualquer um, né? É tão profundo a gente entender esse amor de Deus, né? E aí a gente entende também aquela passagem de Filipenses 2. Deixa eu ver aqui.
aqui ó, em Filipenses 2, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Olha que até ponto o nosso Senhor chegou, né? Até que ponto o Filho de Deus chegou para nos salvar, né? Lembrando que no símbolo dessa morte de cruz, né? Os irmãos tiverem lembrando aí, né? É símbolo de maldito, né? Aquele que fosse pendurado em uma cruz, né? Ele seria maldito, né? O Senhor ele se fez maldito por nós, sendo que ele é santo, né? Pense aí, a gente for dar uma breve viajada assim no Antigo Testamento, né, para cá, a gente vê que o homem pecou, né? E aí vê a queda de Adão, né? E aí o Senhor tratando com o ser humano, com a humanidade, né, com paciência, ele pela lei demonstra o quanto que nós somos miseráveis e pecadores e perdidos, imundos aos olhos dele, né? E, e nos demonstra que ele é santo, né? E que a ira dele estava sobre nós, né? Não tinha salvação, não havia salvação por meio da lei, por meio do cumprimento da lei. Ele só estava mostrando simplesmente quem somos nós, né? E o Senhor e o Filho de Deus, após mostrar essa realidade para a gente, né? Para o seu povo ali, mais especificamente, de quem nós somos, ele ele tratando com a mente, né, do ser humano, mostrando que era necessário ter um sacrifício, ter uma obra de um cordeiro para a salvação do próprio ser humano. O Senhor, ele não diz assim, eu vou mandar uma criatura ou qualquer outra pessoa para fazer essa obra. Deus, ele é como se ele fizesse assim, eu mesmo vou lá e vou pagar pelos pecados deles, né? Deus, ele se dispôs, eu mesmo vou lá, vou até a cruz, né? Vou, vou ser feito como maldito na cruz para pagar pelos pecados daqueles que pecaram contra mim, aqueles imundos ali, né? Somos nós, seres humanos, e vou resgatar eles para mim. Eu mesmo vou lá. Pense aí, irmãos, que, que honra, né? Que maravilha, que privilégio a gente. Deus, ele vinha a esse mundo para nos salvar, né? Chega a esse ponto. E é tão interessante mesmo maravilhoso a gente ter esse reconhecimento de quem ele é, e sendo quem ele é, ele ter feito o que fez por nós, né? Não enviou ninguém, não enviou outra pessoa, né? Ou outra criatura ou qualquer outra coisa. Mas ele mesmo veio fazer isso, ele mesmo veio resolver isso. Porque só ele mesmo poderia resolver, né, também. Mas ele mesmo se dispôs a fazer isso. O Filho de Deus se dispôs a vir a este mundo nos salvar, pagar pelos nossos pecados, ser julgado e condenado em nosso lugar, né? Para nos salvar, para nos livrar da ira divina, nos livrar da condenação divina, né? E essa meditação desse livro nos traz esses assuntos
né, fazendo essas comparações bem claras e vivas, verdadeiras do Antigo Testamento, né, do Jeová, né, que é Deus no Antigo Testamento, Deus que se apresentou, né, para o povo de Israel, e para o e comparação com no Novo Testamento, falando do nosso Senhor Jesus, né? A gente entende que tanto a gente entende que aquilo que foi direcionado para Jeová são as mesmas coisas que foram direcionadas para o nosso Senhor Jesus no Novo Testamento, né? Todas as coisas são idênticas, todas as coisas são ligadas, né? E nos mostrando claramente que Jesus é Jeová. E assim, a gente vê afirmando essas coisas que a gente lê lá no Antigo Testamento, essas profecias e tudo mais, né? Essa direcionamento falando de Jeová no Antigo Testamento, a gente vê por meio de obras também, as obras do Senhor Jesus, que ele fez no Novo Testamento, testificando, né, de que ele era Deus. Por exemplo, se no Antigo Testamento, né, a gente aprende que Deus era o único que perdoava pecado, no Novo Testamento a gente encontra Jesus perdoando o pecado, né? Tanto é que isso escandaliza os judeus ali, os religiosos que estavam ali presentes, se escandalizam, porque ele perdoou o pecado, né? Então, essas obras maravilhas e curas, né? Tudo que o Senhor fez enquanto ele esteve aqui na Terra, comprovando todas as maravilhas e tudo, né? Que ele fez, essas obras que a gente encontra nas Escrituras, né? Sabendo que não são todas as coisas, não são, não foi tudo, não foi tudo que o Senhor fez ali naquela época que está escrito, mas foi uma boa parte. Nem todas as coisas foram escritas, mas o que foi escrito é para que a gente creia de que ele é o mesmo Jeová do Antigo Testamento, de que ele é Deus, de que ele é o Filho de Deus que veio a este mundo. E aí, só para finalizar, eu queria compartilhar aquele passagem que está. Deixa eu ver aqui. João, capítulo 20. Versículo 30. Aí que na passagem fala, né, corrigindo, são sinais, né, que o Senhor fez enquanto esteve aqui na terra. Sinais de que ele é a mesma pessoa, né, do Antigo Testamento, o mesmo Jeová. E aí, deixa eu ler aqui. Jesus, porém, também em presença de seus discípulos, muitos outros sinais. Não, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes é o que a gente vê escrito, né? Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome.
Muito bem. É uma coisa que nós temos realmente que refletir e guardar no coração. E cada vez que a gente conhece mais, quando a gente conhece mais do Senhor Jesus Cristo, os nossos afetos, né, por Ele vão também crescendo mais e mais, porque às vezes a gente não tem, a gente não alcança, né, a profundidade, a largura, a grandeza dessa pessoa, do seu amor, da sua graça. Tanto é assim que lá no céu, né, nós vamos continuar nos ocupando com o Senhor Jesus Cristo. Nos ocupando no sentido de estarmos ali na sua presença e conhecendo mais. E, né, falando sobre essa... ouvindo, né, dele mesmo até, sobre essa obra de salvação. Então, é uma coisa muito grandiosa. Então, quando a gente pega aí um pouco disso, né, que é nos dado aqui através da sua palavra, e nos é revelado, e nos é mostrado, é uma coisa preciosa. Isso é uma coisa preciosa. E por ser de uma preciosidade tão grande, né, devemos ter, então, assim também, essa reverência, esse amor, esse respeito, e não tem nem palavra assim muito para que possa alcançar como deve ser, né, a nossa dedicação e o nosso olhar assim, né, para o Senhor Jesus e como devemos nos falar, né, sobre ele assim, porque é grandioso, mas a gente tem o Senhor Jesus, ele está perto, ele é nosso Senhor, a gente sabe do seu grande amor. E a gente tem essa liberdade, né, essa livre acesso que ele nos deu a ele, ao Pai, como Deus. E isso é uma coisa que nós devemos desfrutar. Eu estava pensando aqui, enquanto o irmão Jorge estava falando, né, que essa semana, vou falar aqui só para os irmãos pensarem, né, no assunto. Assim, essa semana eu vi uma coisa assim que acho que até os irmãos podem ter visto em alguns momentos, em algum momento aí da vida, nessa vida cristã, da caminhada cristã, estando aí em outros, no meio de grupos, né, igrejas aí, entre aspas, vamos falar assim, né, denominações e tudo mais. E essa semana eu vi, né, uma pessoa testando o microfone e usando o nome do Senhor Jesus. Na hora aquilo me deu uma... Porque é um cristão, se fosse um pagão, eu até entenderia, né? O pagão não tem, vamos dizer assim, reverência ou respeito nenhum nas coisas de Deus, vamos dizer assim. Mas quando é um cristão, a gente espera do cristão né, essa luz, esse entendimento, esse conhecimento dessa pessoa, de quem ele é, e assim ter esse cuidado, né? Ter esse cuidado. Ao falar do Senhor, ao se dirigir a Ele, ao pronunciar, né, alguma coisa que fale dele, ou mesmo falando do nome dele, né? A gente sempre procura falar do Senhor Jesus,
colocando, né, o Senhor na frente, porque Ele é Senhor, é o nosso Senhor, e ter esse cuidado, né, essa reverência, esse amor, né, por Ele. O amor e dando honra, né, dando honra a quem é digno de honra, mais do que qualquer, né, ser humano, vamos dizer assim, qualquer criatura, ou qualquer coisa que possa. Não existe nada, né, que a gente possa colocar acima do Senhor Jesus Cristo. Então, que a gente coloque a nossa disposição de honrar, Ele tem, vamos dizer assim, a primazia nisso. Porque a gente pode honrar um irmão, honrar um outro homem pela sua autoridade ali, né? A palavra de Deus fala, a quem honra, honra. Ou seja, a quem é devido à honra, a gente honra. E tem suas escalas, né? Umas escalas de honra, vamos dizer assim. O filho honra o pai, né? Nós honramos aqueles que são assim dignos de honra por, vamos dizer assim, estarem, vamos falar de irmãos, né? Por estarem se dedicando à obra do Senhor e se colocando na mão do Senhor e dando assim um bom testemunho e vivendo a vida que a gente vê a fé, né? Do irmão, da irmã, vê a fé, vê a dedicação, vê a obra, o bom testemunho, a vida que está honrando primeiro ao Senhor Jesus. Então, nós também olhamos e, né, reconhecemos e honramos também, mas o Senhor vem em primeiro lugar, né? O Senhor Jesus em primeiro lugar. E aí a gente fica triste quando a gente vê no meio cristão, atitudes, atos, palavras que não honram ao nosso Senhor Jesus Cristo. A gente fica triste. Mas nós sabendo, né, tendo esse conhecimento aí, a gente tem que vigiar e procurar sempre ter uma vida e ter um testemunho que é aquilo que as pessoas veem, né? É o nosso testemunho, porque tem aquilo que as pessoas não veem, que são aquelas coisas nossas, nos nossos pensamentos ou das nossas, vamos dizer assim, exercícios quando estamos sozinhos, sem ninguém vendo, mas o testemunho, né? Quando eu falo testemunho, eu falo daquele testemunho que, né, as pessoas veem, o mundo vê, né? As pessoas que não têm o Senhor Jesus Cristo ainda veem, aqueles que são, né, inimigos do Senhor veem, e nossos irmãos e irmãs também veem. E aí, né, isso também deve ser, vamos dizer assim, direcionado para trazer honra ao nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrar dele em primeiro lugar. Às vezes, a gente peca ou faz alguma coisa e por termos feito aquilo, a gente colhe, né? Porque a palavra de Deus fala, e muitas vezes no governo de Deus fala, né? Aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. E se semeia na carne, da carne vai colher corrupção. Se semeia do Espírito, né? Do Espírito vai ter a vida eterna. E lembrando que a vida eterna, a gente já não é salvo, mas quando fala de vida eterna, a vida eterna é esse conhecimento da pessoa do Senhor Jesus e de Deus Pai. E é essa comunhão que nós temos hoje com Ele.
Isso é vida eterna. E quando pecamos, né, a gente pode colher, né, corrupção e não vida eterna, ou seja, ter essa comunhão plena e, e livre e boa com nosso Deus e Pai e com nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, né, a gente colhe, às vezes comete um erro, colhe, sofremos, e aí a gente fica triste, e a gente está pensando só em nós, né? Só em nós, só em nós. Por causa do que a gente pecou, errou, e aí a gente olha aquilo ali, e a gente pensa, e aí vai a Deus, claro, tem que ir, vai ao Senhor, claro, tem que ir. Mas a gente deveria pensar primeiro, quando a gente se arrepender do nosso pecado e ficar triste, a gente deveria pensar primeiro que aquilo que a gente fez primeiro, né, desonrou o nome do Senhor Jesus Cristo. Trouxe desonra, trouxe tristeza. Primeiro, né, quando nós assim pecamos e fazemos aquilo que a carne pede, o primeiro a ser ofendido é o Senhor Jesus. Por quê? Porque ele é tudo isso que nós estamos vendo aqui, né? Está sendo falado aí, o irmão falou, o irmão Jorge falou, trouxe para a gente, né, esse entendimento, esse reconhecimento dessa pessoa. Então, primeiro ele, a gente pensar assim, o que eu fiz desonrou ao meu Senhor Jesus. E aí, né, e a ele confessar, deixar, procurar assim ter uma vida, né, que seja digna dessa pessoa maravilhosa, que traga honra para o nome dele, né, para que no meio desse mundo em trevas de escuridão possa brilhar, né, a luz do Senhor Jesus em nossas vidas. Essa luz possa brilhar e esse mundo possa ter, né, essa oportunidade de ver a luz, de ouvir o Evangelho através das nossas vidas e também através das nossas palavras, se assim também tiver oportunidade, e possam assim ver e olhar para o Senhor Jesus Cristo e crer nele. Bem, irmãos e irmãs, já passou do horário, vamos estar concluindo hoje, né? A gente concluiu aí a leitura do livro, e na próxima quinta-feira, se o irmão Luiz Amalfi não estiver, a gente pode ver alguma outra leitura que os irmãos Já queiram. pensei aqui, viu? Pensou, Jefferson? Qual, Jefferson? Fala aí. Nós tomar por base que nós estamos lendo Os Sete Pilares de um Apiedoso, também estamos lendo Criação de Filhos, aí pegar esse mesmo contexto, e temos também outros livros que é mais a questão também doutrinal, não? E não só como devemos estar vivendo aqui, né? Nesse deserto, dando um testemunho. Aí eu estou vendo aqui, Wesley, irmãos, se os irmãos concordarem, né? Entendimento, amor e respeito no casamento. Você coloca ele aí, Jefferson, para a gente ver, rapidinho. Ah, tá bom. Do irmão Rei Roy, não sei como é que pronuncia direito, mas você sobe um pouquinho para a gente ver a capinha? Entendimento, amor e respeito no casamento. Que os irmãos concordarem, aí na próxima quinta a gente pode iniciar a leitura aí. Beleza, os irmãos dando o joinha aí.
Tá bom. Então tá combinado, se o senhor assim permitir. Jorge, já fica atento aí que já compartilha aí o link bonitinho para até para os irmãos também